Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas da área de matemática, que conta agora com a participação do professor Lucas Calazans e do professor Alexandre Duarte. Seja muito bem-vindo, professor Alexandre. Obrigado, Cláudia, professor. Fala, Alex, estamos juntos. Antes de começar com as questões, nós vamos relembrar mais alguns temas das aulas do professor Alexandre. Tudo bem, professor? Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Lucas? Pleno. Tudo bem? Abraço a todos. Então, no primeiro ano, substituindo o professor Flávio Gomes, o tema é matemática comercial ou matemática financeira. E o que a gente está vendo? Juros compostos que nós vimos. No terceiro ano, probabilidade. A aula foi de revisão. Então, as perguntas podem ser sobre quaisquer assuntos de probabilidade. Ótimo. Então, agora que já relembramos os temas, nós vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá. Qual é a diferença entre juros simples e juros compostos, professor? Ok, eu vou ao quadro. Sim. Por favor. Nem precisava muito ir ao quadro, mas acho que é bom dar um exemplo numérico para ficar bem claro. Então, para facilitar, gente, vamos dar um exemplo partindo de um capital de R$100, ok? Para ficar fácil de calcular as porcentagens. O que significa juros simples? Significa que os juros incidem sempre sobre o capital inicial. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar uma taxa, né, nos dois casos, de 10% ao mês, então AM, ok? Então você começou com R$100. Bom, quanto que é 10% de R$100? São R$10, tá ok? Então no segundo mês você vai ter R$110. E no terceiro mês, ó, 110 mais 10, você vai ter R$120. E no terceiro mês você vai ter R$130 e assim por diante. Ou seja, os 10% incidiram sempre sobre R$100. Nos juros compostos, não. O que vai acontecer? Você começou com R$100, no primeiro mês coincide, né? Então, R$110. Só que agora os 10%, né, que se a gente parar para pensar, equivalem a 1/10, né? Porque olha só, 10 sobre 100, simplificando, vai dar 1/10. Gente, agora não é mais 1/10 de 100, é 1/10 de 110, que são R$11, né? Então, na hora que você pega 110 e soma R$11, deu quanto? Deu R$121. No terceiro mês, quanto que é 1/10 de R$121, né? Então, olha só, nós vamos somar R$121 com 12,1, que é 1/10, R$12,10, né? Então, aqui 3, quanto deu? R$133,10, perfeito? Então, o que a gente observa? A partir do segundo mês, os juros compostos vão dando um montante sempre maior do que os correspondentes juros simples, porque aqui é como se diz juros sobre juros. Lembrando, para finalizar, né, que no mercado financeiro, quando você tem uma dívida ou faz uma aplicação, são o quê? Juros compostos. Obrigado. Entendido. Quinto ano, calcule o resultado de 45 dividido por 4. Vamos ver então aqui, galera. Vamos tentar fazer isso de uma outra forma, uma forma mais fofa. Olha que top. Olha a minha proposta. 45 dividido por 4. Beleza. Olha como que eu vou pensar e eu quero que você viaje junto comigo aqui. Eu quero escrever o 45 de uma outra forma. Beleza? Como assim, Lucas, uma outra forma? Esquenta o coração aí. 45 é a mesma coisa de quanto? É a mesma coisa do que 44 mais 1. Isso aí todo mundo concorda. Beleza. Tranquilo. Só que você vai fazer agora vai ser o seguinte. Você vai dividir o 44 por 4. É uma conta fácil ou difícil? Uma conta fácil, concorda? Quanto que é 44 dividido por 4? Dá 11. Ah, beleza. Mas, aí eu quero que você pense comigo, ó. 1 dividido por 4. Imagina você tem R$1 e você vai dividir para 4 pessoas esse valor. Cada uma vai receber quanto, turma? Vai receber 25 centavos, não é? Então vai ficar o quê? 11 mais 0,25. Ah, então peraí. Você está me falando que o resultado final vai ser 11,25? É.
Ah, eu não efetuei aquelas contaiadas todas. Não. Você só abriu 45 de uma forma possível para você pegar uma das parcelas e dividir por 4 de maneira mais suave. Então, é interessante. 44 por 4 dá 11. 1 dividido por 4 é 0,25. E juntando esses dois valores, você encontra o resultado da divisão. Obrigado, Cláudia. Legal demais esse raciocínio, professor. Valeu. Valeu mesmo. O que é lei binomial de probabilidade, professor Alexandre, terceiro ano? Responder, né, de preferência dando um exemplo, tá? Ok. Então, digamos o seguinte, gente, ó, o que é lei binomial de probabilidade? Quando ela se aplica? Ela se aplica quando você tem várias ocorrências, né, de possibilidades. Então, por exemplo, vamos supor que você vai pegar lá um dado comum e você vai lançar esse dado 4 vezes, tá? Então, o que acontece? Você tem aqui o primeiro resultado, o segundo resultado, o terceiro resultado e o quarto resultado. E digamos, né, que eu queira que o resultado 3, ele saia exatamente 2 vezes, tá ok? Bom, para isso, nós temos que primeiro calcular qual é a probabilidade do número 3 sair uma vez, né? Então, o que acontece? O meu espaço amostral, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfeito. O meu evento é sair o número 3, então, qual que é a probabilidade? 1 em 6. Só que nas outras 2 vezes não vai sair o meu número 3. Então, qual que é o evento complementar? É barra. Vai ser o número que não é 3, né? Ou seja, 1, 2, certo? Pulo 3, 4, 5, 6. Gente, se a probabilidade aqui é 1/6, a outra tem que ser 5/6, né? De modo que o total dá 1, que é 100%. E agora, como que você calcula a probabilidade? Você calcula assim, ó, são 3 fatores, presta atenção. A probabilidade de sair o 3, que é 1/6, mas quantas vezes você quer que saia o número 3? Você quer 2 vezes, então é 1/6 vezes 1/6. Lembra do vezes? Ficou 1/6 ao quadrado. E qual que é a probabilidade de não sair o número 3, o evento complementar? 5/6. Você também quer que ocorra 2 vezes, então ficou também ao quadrado, perfeito? Repara que essa soma aqui dá sempre 4. Só que não é só isso. Por quê? Porque o número 3, por exemplo, ele pode sair na primeira e na segunda posição, ou então ele pode sair na primeira e na terceira. Tem as posições em que pode sair o resultado que você quer, né? Então, o que acontece? Você ainda tem que fazer aqui a combinação de 4 resultados, 2 a 2. Última dúvida, Alex, por que combinação? Porque uma vez que você fez, a ordem não importa, né? Tipo, sai número 3 na primeira e na terceira posição, é a mesma coisa que sai na terceira e na primeira posição. Então, resumindo, lei binomial de probabilidade, sempre vem a contagem aqui, a probabilidade do seu evento elevada ao número de vezes que vai ocorrer, e a probabilidade do evento complementar elevado ao número de vezes que falta, de modo que esses dois números vão sempre somar o total de ocorrências. No exemplo aqui, o total de lançamentos. Muito obrigado. Ótimo. Resolvido. Quinto ano. Transforme em número decimal 57 sobre 100. Ah, top demais. Então vamos ver aqui, gente. Como que eu vou transformar essa fração em número decimal? Lembrando, 57 sobre 100, você tem em cima o número... Olha eu escrevendo com a ponta errada. Então aqui, ó, 57 em cima e embaixo vai ser o quê? 100. Beleza. O que vai acontecer? Você quer efetuar uma divisão de um número por 100. Preparada, Vânia? Tá tranquila aí? Então vem comigo, ó. Todas as vezes que você quiser dividir algo por 100, você vai deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, beleza? Então você tem o número 57. Então você vai pegar a vírgula, ô Lucas, não tem vírgula, coloca a direita do 7, beleza? E você vai deslocar ela 2 casas para onde? Para a esquerda. Então ela sai daqui, vai 1, 2, então a vírgula para cá. Ô Lucas, mas o que eu faço aqui? Aqui você completa com 0. Então, ó, 57 centésimos, 57 dividido por 100, é a mesma coisa do que 0,57. Tradução, anda com a vírgula 2 casas para onde? Para a esquerda. E seja feliz. Sem dúvida nenhuma. Primeiro ano.
como guardar as fórmulas do montante, tanto para juros simples como para juros compostos. Perfeito. Bom, se você gosta de guardar fórmulas, né, na aula a gente deu uma sugestão, né? Ah, professor, eu acho mais fácil fazer com fórmula porque é mais rápido. Perfeito. Então lá eu fiz um truque que foi o seguinte, vamos lá, ó, juros simples. No juros simples, né, qual que é a fórmula do montante? O montante é assim, o montante é capital vezes, abre parênteses, 1 mais I, que é a taxa, vezes T, que é o tempo, tá? Duas dicas. Não confunda I, que é taxa, ok? Pela letra I do inglês, e T é tempo. Não confunda essas duas coisas. E a segunda dica, se as unidades não forem compatíveis, você não vai mudar a taxa, você vai mudar o tempo. Por exemplo, se a taxa é anual e o tempo está em meses, você tem que converter esse tempo para anos. E como é que era mesmo os juros compostos? Como é que eram? A fórmula do montante era assim, ó, o montante é o capital vezes 1 mais I elevado a T, porque agora é multiplicativo. Né? Repare que em ambas as fórmulas, né, a taxa tem que estar em decimal. Por exemplo, se você tem uma taxa de 23%, você não vai substituir o número 23 nas fórmulas. Você vai colocar assim, ó, 23 sobre 100, que o professor Lucas acabou de falar. Divisão por 100, a vírgula está aqui, né? Chega a vírgula 2 casas para a esquerda, vai dar 0,23, ok? E o truque para você lembrar dessas fórmulas, né? É como se esse T que está aqui dentro do parênteses tivesse pulado para cá, ó, e vindo aqui para fora dos parênteses no formato de potência. Então, de fato, tem uma semelhança assim, né, do formato dessas fórmulas que talvez te ajude a lembrar. Perfeito? Muito obrigado, Cláudia. Ok. Professor Lucas, o que seria uma referência? Adoro essa palavra. Então, vou usar uma pessoa que eu particularmente gosto muito aqui. E eu te falo o seguinte, Magrão é uma pessoa alta. Já começa pensando assim, Magrão é uma pessoa alta. Aí você pega essa canetinha. Aí eu te falo o seguinte, olha, eu quero que você descubra para mim a altura do Magrão. Gente, o Magrão tem 2 metros de altura. Você concorda que você vai pegar a canetinha e fazer assim várias vezes com a canetinha? Para chegar na altura do Magrão? Sim? Você concorda que você utilizou isso aqui como referência? Então, galera, qual que é o nosso objetivo aqui? A referência é algo que você torna como padrão. Então, nesse caso, foi a canetinha para você calcular a altura do Magrão. Ah, Lucas, eu queria calcular, por exemplo, a altura da Cláudia. Eu poderia utilizar o seu pé como referência? Pode, não tem nenhum problema. Mas, geralmente, essa referência na nossa matéria vai ser para calcular áreas. Então, por exemplo, imagine que você tem uma malha quadriculada, onde você quer calcular, por exemplo, a área de uma figura. Mas qual que é a sua referência? É aquele quadriculado, aquele quadradinho. Então, é a partir dele que você calcula a área como um todo, beleza? Ótimo, entendido. Terceiro ano. Numa turma de 40 alunos, 30 sabem jogar damas e 15 sabem jogar xadrez. Mas 30 mais 15 é igual a 45. Pode ser isso? Ah, pode. Mas por que pode? Então, cuidado, gente. Na hora do enunciado, falou que 30 sabem jogar damas, mas não falou que 30 sabem jogar somente damas, né? Falou que sabem jogar damas. Pode ser que a pessoa saiba jogar damas e saiba jogar damas e xadrez ao mesmo tempo. Então, vamos fazer um diagrama, aquele famoso diagrama de Venn, né, professor? Então, aqui, ó, D de damas, X de xadrez. Gente, essa diferença que deu aí, né? Tem 30 alunos, mas tem 40, mas deu 45, é exatamente isso aqui, ó. O número de elementos do conjunto D união o conjunto X é o quê? O número de elementos de alunos, né, que sabem jogar damas, mais o número de alunos que sabem jogar xadrez. Só que ao fazer isso, a interseção foi contada 2 vezes, né? Você contou uma vez aqui, ó. Perfeito? E você contou outra vez aqui. Então, repare que a interseção aqui, ó, ela foi achurada 2 vezes. Então, você teria que descontar a interseção. E, no caso, a interseção é exatamente esse povo, esses 5 alunos que estão sobrando aí, né? Então, o que acontece, né? Vamos refazer aqui o diagrama. Então, na verdade, quer dizer assim, ó, damas e xadrez. Tem 5 na interseção.
né? Então aqui tem 25 para dar um total de 30 nas damas e o total do xadrez é 15, né? Então agora sim, repara que interessante. Se você somar tudo, 25 mais 5, 30. 30 mais 10, você tem 40 alunos, tá? Então, atenção para o enunciado. Uma coisa é falar que ele sabe jogar damas. Se falar que ele sabe só jogar damas, aí ele vai estar nessa região que eu estou descolorindo aqui, ó. Vai estar só nessa meia-lua aqui. Perfeito? Obrigado pela pergunta. Ótimo. Sexto ano. Qual é a área de um quadrado com 5 centímetros de lado? Galera, então vamos ver que a área de quadrado. Quadrado nada mais é do que uma figura que possui 4 lados, todos congruentes e 4 ângulos de 90 graus. Como que nós vamos calcular a área de um quadrado? Você pega o lado e multiplica por ele mesmo, beleza? Então, qual que é o lado aí, Cláudia, por favor, você repete para mim? 5 centímetros? 5 centímetros de lado. Beleza. Então, a área de um quadrado vai ser nada mais do que o lado vezes o lado. Beleza? É como se fosse comprimento vezes largura, porque o quadrado é um retângulo, sim? Então, ó, lado vezes lado vai dar o quê? No caso aqui vai ficar 5 vezes 5. 5 vezes 5 é a mesma coisa de quanto, turma? 25. Só que eu estou tratando de área, concorda? Se é área, é centímetro quadrado. Ah, professor, geralmente eu confundo área com perímetro. Cuidado. Olha que interessante. A área desse quadrado é 25 centímetros quadrados. Qual que é o perímetro? É o contorno do quadrado. Então, basta você pegar o lado do quadrado e multiplicar ele por quanto? Por 4. Quanto que é 5 vezes 4? É 20. 20 centímetros. Toma um pouquinho de cuidado. A área, a medida é o quê? Bidimensional, centímetro quadrado. E já no perímetro, você tem unidimensional. Por isso que é só centímetro. Obrigado, Cláudia. Esclarecido. O que significa juros sobre juros, primeiro ano, professor Alexandre? Ok, então essa não precisa nem ir no quadro. Gente, juros sobre juros é como se chamam vulgarmente os juros compostos. Por que fala juros sobre juros? Você tem um capital, aplicou os juros uma vez, calculou o seu montante. A próxima aplicação dos juros não vai ser sobre o capital inicial, vai ser sobre o seu novo capital. Esse novo capital, que é o montante que foi calculado antes, inclui o capital original mais os juros. Então, entre aspas, você está aplicando juros sobre juros, porque o seu novo capital é o capital anterior mais os juros que vai receber juros de novo. Então, quando falar assim, juros sobre juros, é o normal da vida, né, professor? Você paga juros sobre juros, você recebe juros sobre juros. Entendido Obrigado. agora. Muito obrigada. Vamos lá. Quarto ano, sabendo que a área de um quadrado é 100 centímetros quadrados, determine o valor do seu lado em centímetro. Então, aqui, ó. Vamos fechar o olho para mim, aqui, ó. Imagina um quadrado, 100 centímetros quadrados de área. Então, eu quero que você pense que número... Tá olhando para mim? Tá. Pode olhar não, que tá com o olho fechado. Então, que número vezes ele mesmo tem que dar 100. Vamos organizar isso aqui agora. Então, aqui, ó. Eu tenho que pensar, ó, em um produto entre dois números iguais, que dê 100. Pensa aí pra mim. Nó, Lucas, pensei em 10. Acertou. Porque 10 vezes 10 vai dar o quê? 100. Então, galera, o lado do quadrado tem que ser... Tá falando metros quadrados ou centímetros quadrados? Ah, centímetros. Quadrados? Não, centímetros. Determine o valor do seu lado em centímetro. Ah, tá. A área está em centímetro quadrado. Exato. Beleza. Então, o resultado aqui vai ser o quê? 10 centímetros. Ô, Lucas, mas eu tenho que sempre pensar em um produto onde os dois fatores são iguais? Galera, nesse caso, sim. Você vai ver que no futuro, um futuro bem próximo, você vai aprender uma operação chamada de radiciação. Ou, para os amigos da raiz, radicais. Aí, por enquanto, como você não aprendeu essa matéria ainda, você vai trabalhar com esse tipo de definição. Produto entre dois fatores iguais, que eu quero que dê 100. Qual vai ser o nome desse fator? Quem que vai ser esse fator? Vai ser o 10. Obrigado, Cláudia. Perfeito. Professor Alexandre, o que é partição? Ah, isso eu vou querer desenhar, isso é bonitinho. Vamos lá. Talvez, né, você aí na sua casa, você tem lá um computador, né, pode ser um PC, um notebook.
Aí um técnico foi lá fazer a partição no seu disco rígido, porque você queria instalar 2 sistemas operacionais. Então, o que é partição? A gente não vive falando, por exemplo, em eventos, em espaço amostral. Então, digamos que aqui você tem um espaço amostral e você vai dividir em pedaços assim, ó. Então, vamos supor que você tem eventos que são assim, ó. Vou dar nome para esses eventos, tá? Evento A, evento B, evento C, evento D e evento E. É isso aqui que acontece na memória lá física do seu computador. Ele está dividido em pedaços que não tem interseção, mas o todo vai dar o seu disco rígido inteiro. Então, o que é uma partição? Uma partição é exatamente isso aí, ó. Então, eu vou definir formalmente aqui. Eu vou chamar de X não, né? Vamos chamar de P de partição. Então, P vai ser exatamente A, B, C, D, E. Esses 5 subconjuntos satisfazendo 2 condições. A primeira condição: na hora que você faz a união de todos os pedaços, tem que dar o todo. A, união B, união C, união D, união E. Alex, são sempre 5 pedaços? Não. 10, quantos você quiser, tá? Vai dar o ômega que está ali, perfeito? E qual que é a segunda condição? Elas não se encontram, né? Não tem um pedaço do seu disco rígido lá que tem 2 sistemas operacionais ao mesmo tempo. Então, a segunda condição, o que significa elas não se encontram, né? Significa que A interseção B é vazio, A interseção C é vazia e assim por diante. Ou seja, qualquer interseção aqui 2 a 2, até chegar no final, né? A última, D interseção é vazio. Então, 2 aqui, você vê que um está do lado do outro, mas eles não têm pontos em comum. Então, a isso aqui se dá o nome de partição. Obrigado pela pergunta, Cláudia. Ok. Sétimo ano. É possível formar um triângulo com os lados 3, 4 e 5? Sim. Como que nós vamos trabalhar isso, galera? Lá na matéria que você viu comigo, nós trabalhamos o que nós chamamos de condição de existência de um triângulo. Então, como que nós vamos ver se um trio de segmentos forma um triângulo? Então, observe comigo aqui, ó. Você tem 3 lados, os lados 3, 4 e 5, beleza? Então, a ideia é muito simples. Cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros 2 e, além disso, tem que ser maior do que o módulo da diferença entre os outros 2. Não, Lucas, falou bonito, mas não entendi esse módulo não. Vamos fazer com calma. Então, ó, vamos fazer a primeira parte para depois a gente estipular um pouquinho a outra. Vamos pegar o 3 como referência, tá? O 3, ele tem que ser menor do que a soma dos outros 2 lados. Então, aqui, o 3 é menor do que 4 mais 5? É. O 3 é menor do que 4 mais 5. E, ao mesmo tempo, o 3 tem que ser maior do que o módulo da diferença entre os 2 lados, os outros 2 lados. Por que eu estou pegando o módulo, pessoal? Por um motivo simples. Quando eu faço 5 menos 4 ou 4 menos 1, vão gerar resultados diferentes. Mas quando eu pego 5 menos 4 ou 4 menos 5, quando eu faço 4 menos 5, vai dar menos 1. E se por se tratar de distância, eu prezo algo que positivo ou nulo, concorda? Então, por isso que eu tenho esse rigor. Por quê? Quando eu pego 4 menos 5, vai dar o quê? Menos 1. Então, eu pego o módulo. Então, vai se tornar o quê? Positivo. Então, uma outra forma de falar isso aqui, ó, é falar que 3 é maior do que quanto? Maior do que 1. Isso aqui é verdadeiro? É verdadeiro. O 3 é menor do que 9 e o 3 é maior do que 1. Só que você vai fazer isso para todos os lados. Então, olha aqui, ó. Vamos analisar o 4. 4 é menor do que 3 mais 5? É. E o 4 é maior do que 5 menos 3? Você pode pensar assim. Ah, Lucas, e se eu pensar assim, não preciso do módulo, não? Não. Se você pensar o maior menos menor, não. Então, aqui, ó, o 4 é maior do que 5 menos 3? É. Então, o próximo, 5 é menor do que 3 mais 4? Sim. E o 5 é maior do que 4 menos 3? Também. Então, como todos os lados, né, satisfazem a condição de existência, nós falamos que esse trio forma um triângulo. Beleza? Obrigado, Cláudia. Ok, muito obrigada. É isso aí, estudante. Praticamos bastante nesse bloco, não foi?
No próximo, teremos a participação dos professores de matemática Gustavo Bonfim e do professor Alexandre Duarte, que continua conosco. Eu agradeço a presença do professor Lucas. E você, estudante, fique ligado, a gente já volta.